falar sobre um homem chamado Nicodemos, onde a palavra do Senhor diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E este respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. Versículo 9. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acude Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo, nós dizemos o que sabemos, testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Amém? A igreja possa se aceitar em nome de Jesus. Glória! Palavra do Senhor nessa noite. A gente vê que um homem chamado Nicodemos, ali ele foi até Jesus. Naquela noite ele procurou pela pessoa de Jesus. E ali Nicodemos, ele, como sendo a palavra vai dizer, ele era o príncipe dos judeus. E ele procurando a pessoa de Jesus, Jesus ele levou Nicodemos para algo novo na vida dele. E quando a gente temos um encontro com Jesus, Jesus ele quer nos levar para algo novo. Não tem como ter um encontro com Jesus e continuar da maneira que nós encontramos. Daqui Jesus ele quer levar algo novo. E ali com Nicodemos não foi diferente. Ele foi explicar para Nicodemos o que era. Nicodemos ele era o príncipe dos judeus. Nicodemos tinha conhecimento? Tinha conhecimento. Mas ele estava perdido nesse conhecimento espiritual. Não adianta a gente só ler e ter uma leitura, dizer que conhece. Não, a mudança vem quando o espiritual entra na minha e na sua vida. Quando o espiritual, algo novo vem sobre a nossa vida. E aqui Jesus ele vai explicar para Nicodemos. E Nicodemos, o homem velho, ele não entendeu o que Jesus queria falar para ele, e ele vai perguntar para Jesus. Aí no versículo 3, e isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então quando a gente vem, a gente tem que ter uma mudança. Porque o Senhor, ele não vai levar todo mundo é de Deus. Não, tem que ter uma mudança. Jesus, ele apresenta a mim e a você uma mudança, algo novo, nascer de novo. Mas nascer como? Nicodemos, ele não entendeu como nascer, Senhor. Eu já sou velho, o que vai acontecer? Eu vou por ventre, Jesus. Nicodemos, você não está entendendo. O nascer de novo, Nicodemos, é você nascer da água e do Espírito. É você nascer da palavra. É você se renovar na palavra e você renascer do Espírito. Quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito, é algo novo. Então há uma necessidade, meu irmão, de
nascer de novo. Eita, glória a Deus. Quando a gente nascemos da carne, do ventre da nossa mãe, a gente nasce da carne, mas no decorrer, quando tem um encontro com Jesus, a gente vai ver que é uma necessidade de nascer de novo. Quem nascer de novo? Eu, você, nós e todos nós temos que nascer de novo. Mas como nascer de novo? Nicodemos era um homem conhecedor. Jesus ele foi explicar para Nicodemo no versículo 4, perguntando-lhe Nicodemo, como pode o homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? No versículo 5, respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa nascer de novo. Aleluia. Nascer de novo na presença de Jesus não é você ser perfeito. Eita, Deus é forte. O nascer de novo não é você se mostrar uma perfeição, porque perfeito nós não somos. Então aqui a gente vai ver que Jesus ele fala do lado espiritual e ele fala do lado da carne. A minha carne e a sua carne ela é inclinada para esse mundo. Toda a carne do ser humano ela é inclinada para a prostituição, ela é inclinada para a lascívia, para roubar, para matar, para mentir. Isso é a carne do homem. Mas para essa carne ser derrotada, a gente tem que entrar para o Espírito. A gente tem que nascer do Espírito. Mas pastor, como nascer do Espírito? Nascer do Espírito é nascer da palavra de Deus. A fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas quando nós nascemos da palavra, a palavra vem sobre a nossa vida. A palavra fala, ó, a fé vem pelo ouvir a palavra. E quem convence o homem do seu pecado? É o Espírito. Verdade. Quem vai convencer o homem é o Espírito. Então se você nessa noite está aqui, não vou servir a Deus porque eu estou pecado, eu estou errado, deixa eu te falar, não para de servir a Deus por causa dos seus erros. Porque Jesus ele veio para libertar. Ei, deixa eu te falar algo mais profundo nessa noite. Não espere servir Jesus esperando a sua carne se converter. A carne ela não converte. Verdade, Deus. A carne ela não converte. A carne ela é inclinada para a morte. A carne é inclinada para te lançar no inferno. Mas como você vai vencer essa luta constante? Através do Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Não se sinta fraco, meu amado. Não queira desistir do caminho de Jesus porque você dá vontade de fazer as coisas do mundo. Porque a nossa carne deseja, você tem é que não fazer, não se render à vontade da carne. Aleluia. Não é você se entregar, você tem que lutar contra as vontades da sua carne. Glória a Deus. E a carne ela está levando muita gente para o inferno. É verdade, Deus. Nós muitas vezes como cristão temos uma maneira de falar o diabo. Não, o pior diabo é a sua carne. É verdade, Deus. Aleluia. Nós culpamos muito o diabo, é o diabo e a sua carne. A palavra não vai dizer que é o diabo contra o Espírito. Não, é a sua carne contra o Espírito. É forte, Deus. Então Jesus estava falando, olha Nicodemos, deixa eu te falar algo. Você como príncipe de judeus, você tem que nascer de novo, porque eu entendo Jesus falando, ó Nicodemos, você tem que mudar as suas práticas, você tem que mudar o seu jeito de viver, você tem que deixar o Espírito Santo mudar a sua forma de viver, a sua forma de você se comportar. Só com a diferença do cristão para o mundo. Aparência nós temos todos vestido igual, mas sabe qual é a diferença? É as suas atitudes, a sua maneira de viver. É desse jeito. A palavra vai dizer, aquele que roubava,
não roube mais, foi para o Espírito. Aquele que matava, não mata mais, foi para o Espírito. Aquele que mentia, não mente mais, foi para o Espírito. Então, a nossa luta constante não é contra o irmão, é contra você. Se você se derrotar, irmão, se você deixar a carne te derrotar, você não entrará no reino do céu. E deixa eu te falar, lá em Pedro vai dizer outra palavra. Que Satanás anda ao de redor procurando a quem possa trair. Satanás está ao de redor, ele entra quando a sua carne dá brecha. É verdade. É desse jeito. Então Satanás, ele não tem autoridade no servo do Senhor. Ele entra quando a carne dá brecha. O interessante é que Satanás, ele ruge como um leão. E o leão como que? Ele gosta de carne. Então ele gosta da brecha da sua carne. Ele está procurando brecha, irmão. Satanás, ele não chega entrando. Não, Satanás, ele entra na brecha. Fecha a sua brecha. Neemias, quando ele se levantou, que ele soube que a cidade estava destruída, pastor, o que Neemias fez? O inimigo entrava pela brecha, Neemias foi construir o muro, Neemias foi construir a porta, Neemias foi fechando aquilo ali que tinha brecha para o inimigo. Então a primeira brecha que eu e você temos que fechar é parar de dar legalidade à nossa carne. Verdade, Deus. Parar de dar legalidade à nossa carne. Glória a Deus, aleluia. Mas Jesus, ele continua falando para Nicodemos. Ele vai falar para Nicodemos. No versículo 13 até o 15, ele vai dizer: ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. No 14 diz assim: olha, do mesmo modo que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Então Jesus, ele estava explicando para Nicodemos. Ei, deixa eu te falar, o pastor leu algo interessante nessa noite, a palavra de Deus, que Jesus, ele foi levado como ovelha muda ao matador, e Jesus não abriu a boca. Por que Jesus não abriu a boca? Porque Jesus estava em espírito, meu irmão. Jesus estava em espírito, meu irmão. Se Jesus estivesse na carne, ele ia revidar. Se Jesus andasse na carne, ele ia revidar. Sabe quem revida é a carne. A palavra do Senhor vai dizer assim: olha, lá na lei de Moisés batia em uma, devolvia a outra, mas na minha, bateu em uma da outra. Jesus não quer dizer você ser saco de pancada, não. É andar em espírito e ser diferente. Aleluia, Deus. Não quer dizer que crente que tem que ser besta, virar saco de pancada porque virou crente, não. Jesus está dizendo: olha, andar em espírito é isso, viver em espírito é isso. Mas muitas vezes nós andamos, pastor, queremos falar mais alto de que quem está na carne, queremos ser mais ignorante de quem está na carne, queremos ser... Não é assim não. É quem anda em espírito, anda como Jesus andou, como cordeiro. Como cordeiro. Então Jesus estava explicando para Nicodemos, nós temos que nascer de novo. E o nascer de novo com Jesus, meu irmão, não é levantar a mão na igreja e dizer: aceito Jesus. E não, é uma vida, é cotidiano, é o dia a dia, é lá no seu trabalho, é lá na sua escola, é lá na sua empresa, é lá na sua casa. Viver em Jesus, viver em espírito, meu irmão, é viver uma vida cotidiana. As pessoas perguntam assim: pastor, o senhor veio do mundo, o senhor bebia, ainda dá vontade? Irmão, eu sou carne, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar, meu irmão, senão a carne devora e eu volto e vou lá para onde estava o pior. Então quem tem que vigiar é eu, para que a carne não venha cair em tentação e eu venha me render a ela. E a palavra do Senhor Jesus, ele vai falando. E nessa noite eu quero ir lá para Romanos também, que é o mesmo assunto. Romanos 8, versículo 4 ao versículo 9. Que a palavra do Senhor, dali nós vimos Jesus falando com o próprio Jesus, falando com Nicodemos. Agora nós vamos lá para Romanos 8, versículo 4 ao 9, só para nós meditar o que Jesus falou para Nicodemos. A palavra continua falando, fala assim: olha, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vou ler aqui, nós vamos continuando.
Eu entendo Jesus falando: olha, Nicodemos, você nasceu da carne, mas a necessidade é, Nicodemos, você nascer de novo e passar a andar em espírito. A necessidade, Nicodemos, é você nascer de novo e passar a andar em espírito. Porque a palavra diz, olha, que não andeis no segundo a carne, mas segundo o espírito. No 5 diz, porque os que se inclinam para a carne, cogita das coisas da carne, mas os que inclinam para o espírito, para as coisas do espírito. É forte, Deus. Então há uma conduta de vida. Ser cristão não é ser perfeito. Longe disso, desse pastor ser perfeito. É lutar contra aquilo que me leva para longe de Deus. É lutar contra aquilo que tem me afastado da presença do Senhor. Nós vivemos muito, nós temos visto muito crente, muitas pessoas que pregam essa palavra, que procuram a perfeição de você, que você não pode, mas não é perfeição, irmão. É forte, Deus. Santidade é um processo. Santidade é um processo, pastor. Porque esse processo não é conquistado de um dia para outro. Pedro andou com Jesus o tempo todo, mas no dia que Jesus ele estava ali, que o soldado chegou, aquilo amor, Jesus falou tanto de amor, mas Pedro estava no processo. Pedro ali naquele momento cortou a orelha de Malco. Porque nós temos um processo na nossa vida. Todos nós temos um processo da nossa vida. E esse processo que nós caminhamos e andamos, nós temos que estar em Cristo Jesus. Aleluia! Aleluia, Deus. Nós vivemos, eu paro para meditar Jesus. Jesus, hora dessa, ele estaria nas ruas, não estava pregando o evangelho. Glória a Deus. Jesus estaria no prostíbulo, Jesus estaria atrás do traficante, Jesus estaria porque Jesus fala assim: eu vim foi para os doentes, eu vim buscar os que estavam perdidos. Mas hoje muitas vezes a nossa religiosidade, o nosso modo de vestir, o nosso modo de ser, a gente queremos ser até mais santo do que Jesus, porque Jesus sentou na mesa do pecador, amou, esteve com ele, pregou o evangelho. Mas hoje nós estamos tão santos que misericórdia. Jesus veio e foi para nós, irmão. Verdade, Deus. Jesus veio e foi para nós, pecadores, pessoas falhas, que sabem que necessita nascer de novo. Glória, aleluia. E a palavra continua falando no versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas do espírito para a vida e paz. Então o que a sua carne deseja é para a morte. O que a sua carne tem desejado, muitas vezes, aquilo tudo é para a morte. Mas o que é pelo Espírito é para a vida e Glória a é Deus, para a paz. Quando Jesus, ele mostra, Jesus, ele sempre mostrou. Jesus falou: esse aqui é o caminho estreito, é o caminho da renúncia, mas esse aqui é o caminho largo. Esse caminho largo é o que o mundo está vivendo. Nada tem regras, tudo pode fazer, mas o caminho daquele estreito, muitas vezes fala assim: a vida de crente é tão ruim, não pode fazer nada. Aí que se engana. Quem está na presença do Senhor tem a liberdade, meu irmão. Porque quem está no pecado é escravo, quem está em Cristo é liberto. Aleluia, Então Deus. a palavra do Senhor vai falar desses dois. E continua no versículo 8. Portanto, o cristão na carne não pode agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Meu irmão, a profundidade dessa palavra. É forte, Deus. A palavra do Senhor vai dizer que aquele que habita na carne, ele habita para a condenação, mas aquele que está no Espírito é para a vida. E aquele que não tem o Espírito de Deus, esse não é dele. Quem vive na prática da carne, a palavra vai dizer: quem não tem o Espírito de Deus não é dele. Não é palavras minhas, irmão. Dói no meu coração de saber. Dói no meu coração.
Porque muitas vezes tem alguém na nossa família, tem alguém tão próximo, que a gente sabe disso, mas a palavra fala, olha, aquele que anda na carne vai para a morte, mas aquele que está no Espírito vai para a vida. Então a palavra do Senhor vai dizer sobre isso. Glória a Deus. E a palavra ela é tão dura que ela fala assim, ó, se você pregar um evangelho para agradar pai, agradar mãe, agradar irmão, agradar filho, você não é digno de mim. Por quê? Porque a palavra não vai mudar nem por A nem por B, ela é como ela é. Então a palavra do Senhor fala sobre isso. E meu amado Jesus, Ele está voltando, meu amado. A palavra do Senhor, ela está se cumprindo. A palavra diz que nos últimos dias o amor de muito ou quase todos se esfriaria. Por quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade, comichões nos ouvidos. E a gente temos visto. Por quê? Porque está vivendo a vida na carne, está vivendo a vida aos prazeres dessa vida, quando o Espírito está a esperar a conversão, o homem querer. Jesus, meu amado, deixa eu falar para você, Ele é o Todo-Poderoso, mas tem algo que Jesus não faz na vida do homem, obrigar o homem a se converter a Ele. Em Mateus 11, 28, Ele fala assim, ó, vinde a mim. Mas em Apocalipse 3, 20, Ele fala também, eu estou à porta. Então aquele que não quer vir, Jesus ainda vai até a porta, mas Ele não entra se você não abrir a porta. Aleluia, Deus. E a palavra do Senhor vai falando, lá em João 3, versículo 9, vai dizer assim, e eu sou a porta. Então Ele bate, Ele quer entrar, mas Ele também é uma porta que pede que você entra. Verdade, Deus. Então Jesus, Ele está voltando, Ele está chamando a humanidade, ao cristão, aquele que ouve essa palavra, ao arrependimento. Muitas vezes nós estamos condenando o mundo, mas Jesus está convidando. Verdade, Deus. Muitas vezes nós condenamos, você vai para o inferno, mas Jesus está convidando. Nem Jesus lançou nada no inferno, ninguém no inferno. Sabe o que lança no inferno? É a escolha do homem. Verdade, Deus. É o homem que escolhe ir, é o homem. Porque está na carne e não quer saber do Espírito. O Espírito nos conduz à salvação e à vida eterna. A carne ela é inclinada para o mal. O homem é soberbo, o homem é arrogante, o homem é assassino, o homem ele prostitui, o homem ele faz tudo de ruim. Sabe por que nós estamos aqui nessa noite? É porque tem o agir do Espírito Santo de Deus. Não é porque eu estou pregando, não é porque eu sou forte, porque eu sou melhor de quem está lá fora. Não, irmão. É porque Jesus falou, eu estou à porta. Aquele que ouvir a minha voz. Então aquele que ouvir a voz do Senhor, o Senhor entra e faz algo novo. Aleluia. E a palavra do Senhor continua nos falando. Gálatas 5, versículo 16, do versículo 19 ao versículo 21, também vai dizer sobre a carne, sobre o Espírito. E você vê que é um assunto que Jesus falou lá atrás. Jesus em carne, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus falou para aquele homem, e a palavra ela vai cortando até lá, falando, oh, há uma luta da carne com o Espírito, e a palavra continua dizendo. A palavra fala assim, o 16 fala assim, digo porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja o vosso querer. Deixa eu te falar, quem tem o costume de orar e meditar na palavra de Deus, a luta que é, meu irmão, quando a gente bota o joelho para meditar na palavra de Deus, é um sono, meu irmão. Não sei se você passa por isso. Quem tem o costume de orar, quem tem o costume de meditar na palavra todo dia, quando chega aquela hora que bota o joelho no chão, a gente já está cochilando, a gente já... Por quê? É uma luta, a carne não quer que você ora, a carne não quer que você jejua, a carne não quer que você se santifica, a carne não quer que você procure o Senhor. Porque a palavra está dizendo, a carne milita contra o Espírito, se opondo contra aquilo que o Espírito deseja. Então, olha a potência que a carne do homem tem. Olha a potência que a carne do homem tem. Aleluia, Deus.
A carne, ela quer te parar. Mas a carne, sabe quando a carne se alegra? Quando você pega nesse celularzinho seu, você pula do lado todo, você passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, não dá sono. Se deixar virar noite, pastor, se deixar virar noite nas redes sociais, mexendo, vamos vigiar, meu irmão, porque a carne gosta, a carne é um alimento para a carne. Mas quando é para o lado da palavra, a carne não quer. Sabe por quê? Há uma luta. E eu falo para você nessa noite. Sabe quem vai vencer? É quem mais está sendo alimentado. Sabe quem vai vencer? É quem mais está sendo alimentado. Dentro de você tem 3. A sua carne vai para o pó. O espírito volta para Deus. E a sua alma vai para onde? Aleluia, Deus. Glória. Vamos preparar nossa alma para ir para a glória, irmão. E a nossa alma é o seguinte: se a carne está reinando, a alma está lá. Se a carne está na oração, a alma está lá. Então a alma, ela tem um destino. A alma do homem, ela tem um destino. Está vendo esse corpo seu? Em breve ela vai para o pó. Em breve, todos que estão aqui, em breve esse corpo vai para o pó. E para onde vai a sua alma? Para quem estamos preparando a nossa alma? Estamos preparando para a carne ou estamos preparando para o espírito? Daniel 12, versículo 2. Aquele que morreu em Cristo ressuscitará para a vida eterna. Mas aquele que morreu sem Cristo ressuscitará para a condenação eterna. Para você entender, quem morreu em espírito para a vida eterna, quem morreu na carne para a condenação eterna. Então, meu amado, a salvação e a condenação, nós conquistamos ela através dessa carne aqui, é através dessa vida. Partiu, segue-se o juízo. E a palavra do Senhor vai dizer no versículo 19: olha qual são as obras da carne. Não é do diabo, da carne. Nós culpamos o diabo, mas a palavra não está falando do diabo, a palavra está falando da carne. Olha as obras da carne, qual que é? A palavra diz, ora, as obras do diabo as obras da carne são conhecidas, são prostituição, é a carne, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas pertencem, das quais eu vos declaro, como já outra vez preveni, que não herdarão o reino de Deus, os tais coisas praticais. Então nós estamos vendo o que a nossa carne deseja. O que a nossa carne ela quer. A nossa carne ela quer isso. Eita, glória a Deus. Então nós falamos o diabo é a nossa carne deseja. O diabo trabalha para que você se alimente a sua carne. Então a palavra de Jesus, ele estava explicando para Nicodemos uma nova vida. Ele estava explicando para Nicodemos nascer de novo, nascer do Espírito, ser uma nova criatura, no modo de falar, no modo de viver, no modo de vestir, no modo de se comportar, no modo de agir. Então Jesus estava falando para ele, olha, o nascer de novo, ser uma nova criatura e que em Cristo Jesus. Aí a palavra do Senhor vai dizer, do 22 ao 23, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meu Deus, é forte, Deus. Então nós vamos ver que Jesus de lá falando, nós vamos andando na palavra falando. Então aquela vida do Marcelo na droga, no álcool, eu tenho que crucificar aquilo. Morreu com Cristo, nascer de novo e ser uma nova criatura. Mesmo que a minha carne
Jesus está crucificado, não me pertence mais. Então aquela vontade, eu tenho que dizer, não me pertence. É verdade, Deus. Isso não me pertence mais. Aleluia, Deus. Gente, tem pessoas que se institulam tão santo que falam, misericórdia, pastor. Eu não sinto mais. Irmão, é carne. Se a gente parar de orar, se a gente parar de meditar na palavra, irmão, a gente retorna para as velhas práticas, até pior. É a palavra que nos mantém de pé. Jesus fala, revestido da armadura de Deus, para que possa combater nos dias maus, contra as hostes espirituais das trevas. Então nós vamos combater através da palavra, através do alimento. Glória a Deus, aleluia. Então eu falo para você, meu irmão, se você está começando e fala, pastor, mas eu caí de novo, levanta. Pastor, errei de novo, levanta. Uma hora você vai se levantar e vai continuar de pé. Eu não estou falando de safadeza, de desculpa. Eu estou falando do tropeço que a gente erra, pastor. Eu estou falando de algo que a gente comete erro. Eu não estou falando de, pastor, mas eu estou vindo, eu bebi um copo, pastor, mas eu estou lutando. Continua lutando, meu irmão. Uma hora você vence em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Uma hora você vence em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Não tem ninguém perfeito. Verdade, Deus. Davi, a palavra fala que foi um homem escolhido segundo o coração de Deus. Davi já velho de caminhada, Davi caiu. Davi continuou prostrado. Não, irmão, Davi se levantou e consertou o seu erro. O erro, irmão, o defeito não é errar. O defeito é continuar com a desculpa. Hoje eu caí, amanhã de novo, amanhã de novo. Aí já é viver na iniquidade, meu irmão. Isso aí já é uma vida de iniquidade, uma vida carnal. O crente não é perfeito. O crente é um homem lutando contra os seus pecados todos os dias. Todo dia eu estou, Jesus, tem de misericórdia de mim, Jesus. Jesus, eu só tenho a palavra de Jesus. Todo dia, meu irmão, nós temos que pedir perdão ao Senhor. Mas nós só vamos vencer através da palavra. Aleluia. Pecado é diferente de iniquidade. Jesus fala que naquele dia ele vai falar assim, olha, Senhor, eu curei, eu preguei, eu louvei, eu era pastor, era isso, eu era aquilo, Jesus vai dizer, olha, afastai-vos de mim, maldito. Por quê? Cometeste iniquidade. Iniquidade, irmão, é você continuar no erro, é você continuar fazendo, é você continuar pensando que está enganando a Deus. Pecado, irmão, é aquilo que a gente comete. Misericórdia. Davi não adulterou 2 vezes. Davi não mandou matar 2 vezes o marido daquela mulher. Por quê? Ele pecou, mas se arrependeu. Há uma diferença. Há uma diferença de errar para permanecer no erro. Então não se culpa. Não deixa Satanás te acusar. Você não é de Satanás, ele é acusador. A palavra diz, se o seu coração a te acusar, maior é ele. Então a palavra do Senhor diz, para finalizar mais uma meditação, do lado aí de Gálatas 5, lá em Éfeso 2, versículo 1 ao versículo 5, vai dizer assim, ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia, Deus. Então você entendeu? Jesus, ele fechou, vou voltar lá para você entender. Jesus, ele fechou falando o que para Nicodemos? Olha, e
morto, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado no madeiro. Aí ele termina falando para Nicodemos, no versículo 15, fala assim, ó, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Aí ele termina dizendo, olha, você nos seus delitos, morto nos seus pecados, morto nas suas iniquidades, mesmo assim eu nos amei, mesmo assim eu nos amei, e resgatei daquela vida terrena, eu resgatei daquela vida que você vivia, para ser uma nova criatura. Ele está falando, olha, hoje você não vive mais naquilo que você vivia, hoje você não vive mais na morte, porque hoje vocês têm vida. Aleluia a Deus. A palavra é muito tremenda. Nos quais andaste? Nós andava, nós tínhamos uma vida do lado de lá na carne. Quando Nicodemos, nós andava na carne. Mas foi necessidade de nascer de novo. E hoje ele fala, olha, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade dos pensamentos, era por natureza filho da ira, como também os demais. Então Jesus, ele nos amou. Jesus, ele nos amou. A palavra vai dizer em Romanos 4:25, por causa dos nossos pecados Jesus morreu, mas para nos justificar ele ressuscitou ao terceiro dia. Então ele morreu pelos pecados, mas ele ressuscitou para justificar o meu e o seu pecado, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna, quando Jesus ele falou, olha, ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então a salvação, meu amado, está em crer em Jesus Cristo. Meu Deus. A salvação não está em homem nenhum. A salvação está em crer em Jesus Cristo. Glória a Deus. E aquele que crê em Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, vai nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então a mensagem nessa noite para mim e para a sua vida: nós não pertencemos mais à carne, nós pertencemos ao Espírito. Nós não estamos para fazer a obra da carne, nós estamos para viver no fruto do Espírito. Então ali Nicodemos ali, ele recebeu a aula daquele que é e tudo pode. Jesus falou, Nicodemos, você está velho, Nicodemos, mas você ainda não entendeu o mistério. Você tem que nascer de novo e ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Então nessa noite sai daqui com essa palavra. Não habita nada, a palavra vai dizer que nossa carne é inclinada. Não tem nada de bom na minha carne, não tem nada de bom na sua carne. A nossa carne é maldita, a nossa carne é assassina, a nossa carne é mentirosa, a nossa carne quer viciar, a nossa carne quer prostituir, a nossa carne quer tudo isso. Mas habita um Espírito em nós. Jesus falou, estou indo preparar morada. E quando eu preparar essa morada, eu voltarei para vós e não vos deixarei órfãos. Mas quando eu for, deixarei o Consolador, o Espírito Santo de Deus, e ele vos convencerá dos seus pecados. Adão, ele trouxe a morte, mas Cristo, ele trouxe a vida para todo aquele que nele crê. Glória, glória, glória. O pecado de Adão, você não teve escolha, você recebeu de toda maneira. Mas a salvação em Cristo Jesus era para todo aquele que nele crê. Aleluia, Deus. Porque Jesus, ele é amor, é para quem quer. Eu creio, Jesus. Que você venha querer nessa noite, saia daqui nesse pensamento: eu não tenho nada de bom, minha carne não presta, mas morreu um que é bom e vive eternamente, e ele veio para salvar, ele veio para buscar todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amado, Jesus está voltando. Não sei
se eu vou ter oportunidade de ministrar mais uma vez nessa igreja. Porque Jesus pode recolher, eu não sei. O amanhã pertence a Ele, daqui a uma hora pertence a Ele. E ninguém sabe do dia de amanhã. Mas a mensagem para mim e para a sua vida é essa: se prepare para a glória, porque a terra é passageira. Amém? Eu agradeço por essa rica oportunidade, em nome de Jesus.